Olá, diante da dor. Hoje nós vamos falar um pouquinho diante da dor. Como nós reagimos e como nós vemos a dor que nos assola. Quando nós estamos na espiritualidade, que nós chamamos de erraticidade, é um termo espírita, nós sabemos que somos milenares, que já vivemos muitas e muitas encarnações passadas. E nós sabemos que nós precisamos passar por determinadas provas para conquistar lugares mais evoluídos na nossa escala evolutiva espiritual. A Terra é um educandário. E aqui nós viemos, porque nós temos que aplicar o que nós aprendemos na espiritualidade. Aqui é a prova e o grande teste. Quando nós examinamos as nossas vidas passadas antes de reencarnar, nós percebemos que nós tivemos várias e várias atitudes não condizentes com o certo, com o correto, com o bem, com a verdade. Não estamos ainda livres do orgulho, da vaidade, da cobiça, de buscar coisas que não nos fazem bem. Ainda não temos a noção do que nós precisamos para sermos felizes. Então, o que acontece? Nós escolhemos determinadas provas antes de vir à Terra, pelas quais nós teremos que passar diante do estudo que nós fizemos das nossas vidas passadas e dos erros que nós cometemos, nós temos que corrigir. Nós recebemos uma nova oportunidade quando nós reencarnamos. Deus, que é bom e justo, Ele nos oferece, então, essa nova oportunidade numa nova encarnação. Numa família que ela é condizente conosco, que ela vai nos ajudar numa nova empreitada, numa nova caminhada, nessa nova encarnação. Já somos conhecidos uns dos outros, não é aleatório assim que são jogadas as pessoas nas famílias. Então nós passamos pelos centros de estudo do reencarne. Através das nossas ações, nós teremos determinadas provas pelas quais nós precisamos passar. Primeiro que nós temos que saldar débitos de erros que nós contraímos em outras encarnações. Segundo, que se nós deixamos para trás pessoas às quais nós ferimos, nós magoamos, nós até fizemos algum mal a ela, nós temos que reparar esse erro através da aceitação e da tentativa de amar. Outra, que nós precisamos das provações, porque senão nós nos tornaríamos pessoas extremamente fracas. Nada que nos atacasse, nós teríamos condições e coragem para enfrentar. Então as provações e as dores nos fortalecem. Então as nossas escolhas antes de vir, nós determinamos mais ou menos os tipos de situações que iriam acontecer conosco. Não assim o dia a dia, o nosso destino é construído por nós é que construímos esse destino. Mas essas coisas que nós deixamos para trás, esses malfeitos que nós deixamos para trás, nós vamos ter que ressarcir para a espiritualidade. E como é que nós fazemos então? Nós solicitamos uma nova encarnação, essa família é escolhida, os departamentos de encarnações fazem esse encontro até durante o sono físico, enquanto o nosso corpo ele está dormindo. Nós que vamos reencarnar, nós encontramos com esses que estão encarnados e ali mais ou menos nós temos uma reunião. E aí fica tudo determinado como é que vai ser a nova encarnação, que família, que situação, se vamos ter bens materiais, se vamos ser ricos ou pobres, o tipo de coisas que nós mais ou menos pontuais que vai acontecer na nossa vida, que é o sério. E o resto, desse papel todo somos nós que vamos desenhar através das nossas ações e das nossas vivências. O que é preciso para que nós entendamos o quanto a dor ela é importante e o que nos faz dar um pulo, dar um salto na busca de consertar essas dores, de sanar essas dores e de voltar a ser feliz. A dor, ela é bem-vinda na Terra, porque ela faz com que nós nos modifiquemos o comportamento. Vocês imaginam se uma pessoa, ela não tivesse dor alguma, aprovação nenhuma, e ela continuasse agindo da maneira como ela acha que está certa, e ela não se dá conta que ela está se afundando, se enterrando cada vez mais.
Então, esse caminhar, esse proceder, acaba acarretando forças energéticas negativas quando são situações negativas provocadas. É a lei de ação e reação. Então, nós vamos agindo, achando que estamos certos. Mas nós não nos damos conta que magoamos os outros, que ferimos pessoas, que às vezes passamos na frente dos outros, que nós não sabemos ser bons filhos, muitas vezes, bons pais, bons amigos. E aí nós vamos contraindo situações que são as dores da alma. O que são as dores da alma? As dores da alma são o nosso apego excessivo à matéria. As dores da alma são o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa falta de entendimento do sofrimento do próximo. Às vezes nós estamos numa situação mais favorável diante da situação mundial e nós não temos piedades daqueles que estão em situação pior que a nossa. Então, quando chegar a nossa vez de passar por determinadas situações, talvez as outras pessoas não terão piedade de nós, assim como nós não tivemos piedade delas. E essas dores da alma farão com que as lágrimas sejam o nosso freio, a nossa maneira de ver que alguma coisa está errada no nosso comportamento. Então, o que acontece? Os espíritos do bem, os nossos guias e protetores, eles estão sempre ao nosso lado procurando nos alertar, nos mostrar que por esse caminho não é uma boa. Não, mas nós teimosos queremos ir por esse caminho. De repente, as pessoas que mais erram são aquelas que infringem as leis. Nós sabemos que estamos errando, porque na nossa consciência estão gravadas todas as leis, né, de acordo com como Deus os deixou. Mas a grande maioria é infrator. Parece que infringir as leis cobiça mais as pessoas ainda. Quantas pessoas que estão num casamento, têm filhos e parece que está tudo organizado, e aí começa a achar aquilo enfadonho. E aí são umas pessoas que ainda não entenderam que tem que ter o cuidado, porque nós podemos magoar outra pessoa, mas egoístas que são, pensam apenas em si próprios. Aí arrumam uma outra terceira pessoa que vai acabar levando a situações desgastantes de discussões, de lágrimas dentro do próprio lar. E essas lágrimas que nós causamos aos outros, elas são motivos da nossa desdita. E no futuro nós haveremos de ter que encontrar na nossa vida o retorno daquilo que nós fizemos. Então, quantas vezes que nós tivemos infringido essas leis, temos traído as pessoas que nos amaram, que respeitavam o nosso lar, e nós por negligência, ou então até por não ser bem responsável, acha que não dá nada, que ninguém está vendo, mas as energias ficam e a outra pessoa sente isso. Então, o traído acaba um dia sentindo tanta mágoa, tanta tristeza, que aquilo fica uma ferida no seu eu. E às vezes ele pede, mas por que eu fui traído? Eu que sou tão bom, eu que faço as coisas boas e que eu sou uma pessoa muito bacana. Mas é porque ele não se lembra que em vidas passadas ele foi o traidor. E às vezes nessa encarnação, aquele traído que nós magoamos, que nós somos o traidor, nos encontra num determinado período da nossa vida e ele começa a atrapalhar a nossa caminhada. E se nós estamos dentro de um casamento, que nós achamos que isso é bom, que nós estamos felizes, ele começa a botar pilha na nossa cabeça, querendo que nós também nos percamos como nós fizemos com ele. Ele vem se vingar de nós. Esses espíritos, eles são vingativos também, porque eles querem que o outro sofra aquilo que eles sofreram. Porque eles não entenderam que se eles estão sofrendo, talvez vão entender que numa outra encarnação, ele também foi o algoz. E assim, se isso não se modificar, se não houver o perdão, o entendimento, essa corrente de ódio, ela se perpetua. E nós temos que aprender com o amor, com a caridade, com a piedade, com o entendimento de que tudo volta a modificar esse quadro que está nos trazendo dor. Então, toda dor, ela faz com que a gente vá ao encontro de alguma solução para melhorar, para que nós possamos, então, entender o próximo que sofre, sermos mais solidários com a dor do outro e também nos modificarmos um pouco por vez. Então, quando nós estamos na espiritualidade, antes de nós reencarnarmos, nós sabemos que nós vamos passar por determinadas situações.
Assim como hoje nós estamos num karma coletivo, que é essa pandemia, estamos ainda em março de 2021, um ano que nós estamos lidando com esse vírus, o Covid-19, que cada vez, como ele é mutante, ele volta mais forte. Então nós sabemos que essas dores que nós estamos passando agora realmente são angustiantes, porque quantas e quantas pessoas perderam seus entes queridos mais próximos? Quantas pessoas perderam seus pais, sua mãe, irmãos, amigos que amava? E essa dor cruel faz com que essas criaturas se voltem para Deus e perguntam: por que tudo isso, Deus? Por que está acontecendo comigo? Por que eu estou sofrendo assim? Por que eu perdi essa pessoa? E não se dá conta que esse débito, que era meu, que eu estou perdendo essas pessoas, eu contraí abandonando, de repente, uma pessoa numa vida passada. Eu conheci uma vez uma situação, tem inúmeras, né, mas eu vou citar apenas essa, de um rapaz que ele ia se casar, e ele acaba engravidando uma outra moça, abandona a noiva e vai então com aquela que está esperando um filho e fica com ela pouco tempo, porque ele acha que aquele filho não é dele. Então, o que acontece? Ele volta para a antiga noiva. Essa criança nasce, sempre sem o pai, e com o tempo vai crescendo com a vontade louca de conhecer esse pai. E esse pai sempre despreza, ele paga a pensão, mas ele não quer ver esse filho. E veja como é que é a vida, né? Com o tempo, a mãe desse rapazinho falece, ela desencarna. E aquele irmãozinho vai de novo pedir para o pai, então, fazer o teste de DNA, porque ele quer saber para que ele pare de sofrer se esse pai é realmente o pai dele. Então, aí há o encontro dos dois, vão fazer esse teste e fica constatado que esse rapaz, então, era realmente filho do pai que o abandonou. E aí começa uma outra trajetória. Devagarinho, gradativamente, eles acabam então se harmonizando, se entendendo. E daí então eu acredito na espiritualidade. Por que esse pai abandonou esse filho? Por que aconteceu isso? E aí, na espiritualidade maior, numa casa espírita, ele fica sabendo que ele havia abandonado o pai dele em encarnação passada. E nessa encarnação, que ele é abandonado pelo pai, eles então tentam fazer de tudo para se harmonizarem e se perdoarem. E o mais incrível que eles conseguiram nessa encarnação, esse filho se tornou grande amigo desse pai. Houve um tempo agora adulto deles se abraçarem, deles se entenderem, deles se perdoarem. E foi um momento muito bonito, que esse pai acabou desencarnando agora por Covid, e deu tempo deles se encontrar, deles se perdoar e dele se amar com esse filho. Ele teve essa chance, essa sorte, e o sofrimento aí acabou. O moço entendeu, agora o pai, né, falecido, mas entendeu que ele também tinha errado em outra encarnação e acabou também perdoando o pai de o ter deixado numa infância órfã. Mas ali é um final feliz. E nós sabemos que quantos dramas familiares que nós vemos por aí, em que os pais, né, deixam seus filhos abandonados, as mães às vezes conseguem vingar quando é uma mulher maravilhosa, mas quantos acabam se perdendo, né? E esses filhos, nesse sofrimento, que ficam sozinhos e perdidos e perturbados, acabarão também desencarnando, e esse pai que os abandonou também vai desencarnar. Numa futura encarnação, ele terá que retomar essa família, e às vezes os filhos extremamente difíceis de serem criados. E aí ele pergunta: mas eu sou um pai tão maravilhoso, por que será que eu estou sofrendo isso, né? Então toda causa, toda dor tem um porquê. Nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos. Nós somos responsáveis pelo que colocamos de influência no outro. Nós somos responsáveis quando nós não agimos corretamente, quando nós fazemos o outro sofrer. Aí, numa futura encarnação, seremos nós os sofredores. Mas se nós aprendermos a perdoar, como o caso que eu citei, se nós aprendemos a perdoar, nós vamos a amar. E o amor apaga a multidão de erros. E o amor constrói. Então é esse amor
que nós temos que procurar, que nós temos que buscar, que nós temos que lutar para sanar todas as nossas dores da alma. Então era esse o meu recado para hoje. Nós vamos fazer uma prece de encerramento e nós vamos agradecer a Deus de infinita bondade, de infinita misericórdia, porque estamos ainda em momentos de ajudar. Quantas lágrimas nós podemos ajudar a secar? Quantas coisas positivas nós poderemos oferecer? Doar um pouco do nosso tempo, do nosso amor, do nosso carinho, até porque não dos nossos bens, que nós possamos então mitigar então a fome do outro, então a tristeza do outro. Façamos boas ações. Isso neutralizará os erros que nós cometemos. Esse assunto é extenso, espero na próxima oportunidade dar continuidade. Que Deus, nosso Pai, envolva todas as famílias, que haja mais paz, mais amor e muito mais entendimento. Fiquem com Deus, muita paz e muita luz.